Olá, curiosos! Eu sou Cris Oliveira, do canal Conhecendo o Sobrenatural. Então, curiosos, hoje trouxe um tema bem legal aqui para vocês. Eu sei que vocês adoram filmes de terror, né? Inclusive, esse ano teve um filme muito legal, que inclusive eu recomendo, né? Que é o Sobrenatural, é a origem, eu acho que é esse o nome, não tô lembrando se você quer da trilogia Sobrenatural, né? Então, eu recomendo pra vocês, e por esse motivo, eu tava vendo bastante o trailer daquele da Mansão Winchester, achei bem interessante e um tema legal de se falar aqui no canal. Então, resolvi trazer aqui pra vocês, né, pra gente discutir sobre esse assunto, né, e futuramente a gente assistir o filme. E eu trouxe aqui uma pequena informação, não é nada muito aprofundado, até mesmo porque senão o vídeo ficaria muito longo, então só trouxe umas pequenas informações para você. Então desde já peço para você deixar seu like, se inscreva no canal, assista o vídeo até o final. E também, gente, eu gostaria de falar para vocês, tanto comentarem como dar like, porque assim o YouTube vai entender que você se interessa pelos nossos vídeos, assim... porque muitos reclamam que as notificações infelizmente não chegam, né? Porque o YouTube tá bugado. Então essa é uma forma que a gente encontrou de vocês ficarem pertinho da gente. Então roda a vinheta. Então, curiosos, como vocês sabem, né? A Mansão Winchester é bastante conhecida, um dos locais mais assombrados do mundo, que tem bastante história, né? E que precisa ter o seu valor no mundo sobrenatural, né, curiosos? Como a casa de Amityville, Edifício Joelma, né? Uns mais conhecidos. Então resolvi trazer aqui pra vocês, né? Tudo começou em 1962 nos Estados Unidos, quando uma jovem chamada Sarah se casa com Will Winchester, né? Parece o nome do Jim do Sam Winchester. Será que tem alguma coisa a ver? Essa história começou em 1962 nos Estados Unidos, quando Sarah casa com o senhor Will Winchester, né? Eles ficaram mais conhecidos por fabricar uma arma sendo a mais rápida naquela época, né? Por isso eles colocaram, né, a famosa fábrica Winchester, né? E os rifles também Winchester. E eles ficaram ricos, se eram ricos, ficaram mais ricos ainda, né? Devido às suas armas. Nesse período do auge das vendas da arma Winchester, nasceu a pequena filhinha deles, que se chamava Anne, ou Anne, né? Quem puder pronunciar certo o nome da pequenina, que era filho tanto da Sarah como do William. Mas, infelizmente, ela não viveu muito. Ela acabou falecendo, fazendo com que a mãe dela, né, entrasse vamos dizer assim, num luto profundo. Ela ficou muito triste. Custou quase 10 anos para ela poder se recuperar daquele trauma que ela passou no período da morte da filha dela, que foi muito, muito triste. Depois desse período que ela já estava melhor do luto, né, quase 10 anos, eles não tiveram mais filhos, né, infelizmente. Acho que não sei se ela não podia ter filhos, vamos dizer assim, a informação não passa, ou simplesmente ela não queria ter. Mas infelizmente, no dia 7 de março de 1881, morre, né? Infelizmente, o esposo da Sarah, o senhor Will. Ele adquiriu tuberculose, né, gente? Mas infelizmente ele pegou tuberculose e Sarah entra numa violenta depressão. Alguns dias depois do falecimento do seu esposo, Sarah começa a escutar batidas na porta em todos os locais da casa, não só na porta, né? Mas em vários locais, fazendo ter aquele barulho insuportável. Ela ficou sem entender o porquê estava tendo aquele barulho. Infelizmente, não foi só aquele dia, mas todos os dias passou a ter gritos ensurdecedores, batidas na porta, deixando Sarah muito preocupada com aquela situação. E isso deixou ela mais aflita. Devido à sua aflição, ela ficou desesperada. Então ela foi procurar ajuda de alguma forma. Então o que foi que ela fez? Ela procurou um médium, né, no qual entrou em contato, né, com o mundo espiritual, e que tinha uma mensagem do seu esposo para que explicasse o que estava acontecendo, aquele fenômeno na casa deles. Na sessão espírita, Will conta
que aquele fenômeno estava sendo causado por pessoas que foram mortas pela arma, né? Pela Winchester, a arma Winchester. E por esse motivo estava tendo esse fenômeno paranormal na casa dela. Inclusive, ele estava preso ali, sendo atormentado por essas almas. E o pior de tudo, além de ele estar sendo atormentado, né? Essas almas andam perdidas ao redor de tudo isso. E o mais chocante, gente, essas almas mataram sua querida filha. É, curiosos, essas almas eram do capiroto, né? Matar uma pobre criança. Segundo William, né? Falou pro médium que quem matou a filhinha deles foi essas entidades, né, malignas que mataram sua querida filha. Além de receber toda essa informação, né, gente, é uma informação que não é muito agradável de se escutar, né? Ele diz para ela tomar cuidado, pois ela era a próxima da lista a morrer por eles. Então, ele aconselhou que ela, junto com o médium, ou coisa parecida, né, os dois, vamos dizer assim, que ela fosse se mudar para outra casa. Nisso que eles iam se mudar para outra casa, o espírito do esposo dela acompanharia ela, né, e tipo como se fosse um protetor dela. Essa nova casa que ela iria comprar, ela deveria ficar sempre reformando. Por quê? Fazendo assim com que os espíritos de luz viessem para proteger ela e que os espíritos malignos, né, essas coisas do mal aí, viessem a se acalmar. Esse é um dos motivos que a casa dela sempre estava em construção. Sarah então saiu em sua jornada atrás de sua casa, né, gente? Porque já que ela estava ameaçada de morte por esses espíritos, então nada melhor do que correr, né? E ela chegou numa cidade chamada São José, onde ela achou uma casa de 6 cômodos. Então ela sentiu, cara, essa é a casa que eu devo comprar. E inclusive essa casa estava já até sendo reformada. Nisso que ela compra a casa, né? Ela começa a construir novos cômodos, fazendo com que ela tenha esperança de que aquela vida atormentada dela viesse a ter paz. Mas infelizmente, né, gente, ela ainda continuou com a sua rotina de demônios enchendo o saco dela, vamos dizer assim, eu vou dizer a nossa linguagem que é para vocês entenderem, né? E ela ainda continuava sendo perseguida por esses espíritos, ela ouvia vozes, ela ouvia batida. Mesmo ela fazendo toda essa reforma, ela ainda escutava esses espíritos malignos. Na forma de, sei lá, vamos dizer assim, de tentar acalmar os espíritos, ela sempre ficava reformando a casa, né? Portas que levavam a lugar nenhum, cômodos que acabavam em nada. Ela construía quarto, derrubava quarto, depois tentava fazer escada. Era totalmente um labirinto, gente. E ela contratava muitas pessoas para que viesse trabalhar na casa dela. Como eu falei, era a forma que ela encontrou de confundir os espíritos, né? Para que ela viesse ter um pouquinho mais de paz. E essa obra da casa dela nunca parava. Os trabalhadores trocavam de turno, então era a obra 24 horas, gente. Você já pensou uma casa tendo construção 24 horas? É mesmo um desespero. Também é conhecida como um compartimento da sua casa como quarto azul. Esse quarto azul somente a Sarah entrava para ter as suas sessões espíritas, né? Então, somente ela era autorizada a entrar, ninguém mais, a não ser se outra pessoa, né, que era espírita, entrava com ela. Dizem as más línguas, né, vamos dizer assim, que esse quarto era uma passagem para outro mundo, onde ali ela recebia espíritos durante a sessão. Sua casa já estava imensa, já estava com 6 andares, com imensas lareiras, várias janelas, né? Então estava enorme a casa. Mas em 1906 teve um terremoto no qual destruiu a sua casa. Como teve esse terremoto, né? Então esses vamos dizer assim, esses cômodos, eles foram tipo isolados, né? Foram selados por outros quartos, né? Dizendo a lenda, fazendo assim com que os espíritos, né, que habitavam ali ficaram presos por causa do terremoto, né? Então ela construiu, vamos dizer assim, outro quarto através daquele cômodo que foi destruído pelo terremoto.
Foram 36 anos nessa vida, gente. Carpinteiros, trabalhadores trabalhando sempre direto. Até que em 1922, depois de uma sessão espírita no quarto azul, Sara foi dormir e morreu durante o sono com 83 anos. Ela deixou na casa, né, no caso, aproximadamente 160 cômodos, 47 lareiras, mais de 10.000 janelas, incontáveis escadas e portas. Por esse motivo, né, gente, claro que ela faleceu, então, por esse motivo, a casa, ela parou de ser reconstruída e construída, né? Então, vamos dizer assim, um grupo de investigador comprou a casa, né, e tornar ela num ponto turístico, para que eles viessem ganhar dinheiro através da história da casa Winchester. Na primeira contagem que eles fizeram na casa, né, tava com mais ou menos 148 cômodos, segundo a primeira contagem. Mas quando foram contar novamente, no caso a segunda contagem, tava dando 160. A cada contagem que chegava a um número diferente. É como se, tipo assim, era um verdadeiro labirinto, né, gente? Então, dar um número exato de quantos cômodos tinha naquela casa era complicado. Eu acredito, só de pensar, que ali deve ser um labirinto total, né, gente? Eu tava dando algumas olhadas, assim, na mansão Winchester, achei muito interessante, muito linda, né? Porém, eu não faço sem pena de morar, queria visitar assim, né? Inclusive, tem um website, né, que eu visitei, que eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês, e que eles fazem turnê, né, dentro da casa. Eu acho que eles fazem também sessão espírita. Tem várias informações de cada cômodo, tem sobre esse quarto azul, que é bastante conhecido lá na casa, tem também das lareiras, tem uma escada que leva para lugar nenhum. Nesse website ele é bem legal, tem bastante informação que você com certeza vai gostar, já que você é interessado nesse assunto. Hoje em dia, ela é considerada a casa maior e registrada da Califórnia, né? Com números de conhecimento de cômodos. Contudo, hoje em dia, visitantes e funcionários afirmam que ouvem vozes. Não sei, né, gente? O povo gosta de aumentar um pouco, mas não se sabe o certo se isso é verdade ou não. Pra acreditar só indo lá, né? Então não se sabe se tem mesmo ainda espíritos naquela casa, né? Já que ela parou de ser construída pela Sara. Então estou muito ansiosa para assistir o filme, já que eu trouxe essa pequena introdução para vocês. E espero que vocês tenham gostado do nosso pequeno vídeo sobre a mansão Winchester. E se vocês têm sugestões também de vídeo, manda para o nosso e-mail, conhecendosobrenatural@gmail.com, tá certo, curiosos? Aguardo vocês no próximo vídeo. Beijos da Cris e tchau!